Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. E hoje um tema muito sugestivo para a sua vida, quebrando barreiras. E tenho como convidado aqui o meu amigo Wenderson Amorim. Ele que é empresário, ele que administra aí empresas, né, como sua formação aí primária. Wenderson, que bom ter você aqui em nosso programa, né? Que bom, doutor. Agradeço aí o senhor pelo convite. Uma honra estar participando aqui desse podcast aqui com o senhor. Bom demais. O povo quer saber quem é você, quem é o Wenderson Amorim. Conta um pouco aí da sua trajetória, né? Pontos que você possa dizer que são pontos positivos que forjaram o seu caráter. Fala um pouco aí pra gente. Legal, vamos lá. O Wenderson Amorim, tenho 32 anos de idade, atualmente há 2 anos aqui em Goiânia. Sou natural do Acre, sou o famoso acreano do pé rachado, né? Menino que saiu de uma família simples, que, como o senhor falou do tema aí, né, que conseguiu quebrar barreiras. Pai do José Miguel, de 2 anos de idade, da Laura, de 10 anos de idade, casado com a doutora Alane, a minha esposa, e atualmente gerindo alguns negócios aqui em Goiânia, gerindo alguns negócios a nível Brasil, lá no estado do Acre também. Enfim, estamos aqui, né? Você tem uma empresa hoje que mexe com essa parte financeira, de consórcios e etc, né? Exatamente. Eu, na verdade, iniciei no mundo das vendas. Foi meu primeiro contato, na verdade, com o mundo das vendas. Hoje eu atuo no segmento ainda, né? Também atuo em outras áreas, mas o que me deu start foi o mundo das vendas, né? Então, em 2016, eu conheci uma empresa que é do segmento de consórcio. Conheci uma empresa que hoje é uma das maiores do país. E ela me deu essa liberdade, né, de desbravar dentro daquele ecossistema naquele momento. E eu entendi naquele momento, na verdade, que ao passo que eu ia crescendo, evoluindo e vendendo, né, a empresa me daria essas oportunidades. Né? E com quase 1 ano de carreira naquele momento, 1 ano de empresa, eu consegui chegar no mais alto escalão ali da função no cargo, lá naquela época, lá no estado do Paraná, lá em Curitiba. Né? Curitiba. O senhor conhece bem Curitiba, inclusive, né? Está sempre lá. Estou sempre lá. Enfim, e aí a partir daquele momento eu consegui identificar algumas oportunidades, ainda sem formação naquela época. Hoje eu sou formado, né, sou pós-graduado, na área que eu sempre desenhei para a minha vida, né, que era a área de administração de empresas. E aí naquele momento eu identifiquei alguns pontos que eu via que algumas pessoas que também movimentavam a empresa, que fazia parte da empresa, teoricamente não tinha visto, né, aquela oportunidade, que de fato era empreender, né? E aí eu consegui evoluir, crescer e me tornei, anos depois, representante. E os desafios assim na carreira? Porque você saiu do Acre, já morou em Curitiba, está em Goiânia. Como é que são esses desafios aí da tua história? É engraçado porque tem muita gente que me acompanha na rede social, mas ela não sabe de fato como que foi construído tudo isso, né? Hoje as pessoas veem ali algumas empresas que a gente hoje administra, alguns negócios que a gente é sócio a nível Brasil, mas o que me fez, na verdade, ter esse entendimento, quando eu falo de quebrar barreira foi a famosa mudança de mentalidade, que eu falo muito para os meus amigos, para os meus sócios, para os meus colaboradores. E tudo é um desafio, né, doutor? Tudo é desafio, né? Aquilo que a gente não sabe, se a gente não procurar saber, estudar, adquirir conhecimento, o cara não vai quebrar barreira, não vai evoluir. Então foi um dos gargalos assim que eu acreditou, pegou e seguiu. Exatamente. Eu sempre tive atitude, né? Eu sempre fui um cara curioso, falei, deixa eu ver como é que faz aqui. E aí fui estudando, claro que a ambição também de querer evoluir, de querer crescer, querer ser diferente, né, dos demais, também me ajudou, né? E o porquê vendas, né? Todo mundo fala hoje em dia, tem a frase clichê, né? Todo mundo é vendedor, né? Mas quando a gente vai se profissionalizar nessa área, por que você escolheu ser vendedor, escolheu vendas? Para quebrar barreiras? Exatamente. Na verdade, a venda eu acho que foi um propósito de Deus na minha vida, né? Eu sempre quis administrar uma empresa, mas eu acredito que se na época, né, em 2016, 2015, se eu tivesse a possibilidade de ter primeiro tido a formação e depois ido para a área da venda, talvez eu não tinha sido bem sucedido como eu fui sendo vendedor primeiro, né? Então, assim, eu já vendi sapato, eu já vendi algumas coisas, né? Já fui lavador de moto, enfim. Então, esse contato com o público,
eu sempre tive, né? Então, quando chegou a venda e eu enxerguei dentro da empresa possibilidades de ganhos, isso fez me alavancar. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho, então isso vai facilitar a minha vida lá na frente. E assim, venda para mim é tudo, né? Venda para mim foi o que me trouxe até aqui e é o que vai me levar para o próximo nível. Nós somos vendedores, né? A gente está sempre vendendo alguma coisa, né? Então, venda para mim foi primordial, entender, né? Claro que eu iniciei sem técnica, sem conhecimento, sem habilidade e com o passar do tempo a gente vai se aprimorando e vai evoluindo, vai crescendo. Mas venda para mim é tudo. Eu costumo dizer, se você já deu alguma vez na vida beijo na boca, você sabe vender. Porque você se vendeu para conquistar alguém, conquistou aí um beijo na boca, né, gente? Primeiro então, a gente se vende, né? Todos nós somos vendedores. Exatamente. Adolescente, quando quer namorar, o que é que ele faz? Se for homem, passa a tomar mais banho, usa o perfume do pai, coloca uma roupa melhor, poder se vender para a paixão da sua vida, né, gente? Então, todos nós, de fato, somos aí vendedores. Mas vamos lá. Como é que a gente pode trazer aqui para os nossos telespectadores em relação à importância, tá, da inteligência emocional na vida das pessoas? Mas guarda aí, vamos para um breve intervalo e na volta responde para a gente, tá bom? A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, seu podcast de televisão. Se você perdeu o nosso primeiro bloco, vai no nosso canal do YouTube, Varela Torres, e assiste porque ficou muito bom. E, gente, antes do intervalo, ficou uma pergunta aqui, né, pro Enderson Amorim, sobre inteligência aí emocional. Será que inteligência emocional realmente ela é diferencial na vida das pessoas como válvula de sucesso? Então, a inteligência emocional para mim foi primordial. Foi a partir dali que eu consegui identificar algumas crenças que me limitavam, né? Aquele famoso meu eu do passado. Eu consegui voltar no passado, identificar algumas feridas, né? Que às vezes a gente pensa que é algo que a gente já nasce com isso e às vezes não é. É algo que vem do pai, que vem da avó, que vem da mãe. E a inteligência emocional me fez... Eu falo que a inteligência emocional me fez um novo homem, né? Um novo ser. E a partir daí eu consegui quebrar cada vez mais barreiras, eu consegui cada vez mais evoluir. Então, assim, você que não conhece ou que desconhece a inteligência emocional, procure saber. Hoje a gente vê muita internet falando sobre inteligência emocional, muitos coaches na internet hoje falando sobre inteligência emocional, mas eu vivi na pele essa transformação, né? Da experiência junto com a teoria. Eu falo que a Bíblia, ela nos traz muitos exemplos, né? E Deus, ele sempre, quando ele quer chamar alguém para alguma missão, ele sempre faz a gente pensar e trabalhar o nosso emocional. Exatamente. Eu posso dar o exemplo lá quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua tenda, contempla as estrelas, conta elas se é que é possível, assim será a sua descendência. Imagina Abraão já de uma certa idade, contando estrelas e pensando que ele, naquele momento sem filhos, ele ia ter uma descendência incontável. É assim que Deus faz. Ele nos faz sonhar coisas impossíveis para que ele possa harmonizar o nosso emocional para que nós possamos ser homens e mulheres melhores aqui na Terra ou também pessoas prósperas. Exatamente. É forte, hein? Inteligência emocional é tudo ou quase tudo, gente. E tem mais pergunta aqui, né? Polêmica, né? O que é a metanoia? Metanoia está no meu cotidiano, está na minha vida, está na minha bio do Instagram, enfim. As pessoas me procuram e falam: antes, o que é metanoia, né? Metanoia nada mais é do que uma mudança de mentalidade. Mas não é qualquer mudança de mentalidade, é uma mudança drástica de mentalidade. É você entender, eu estou falando aqui de propósito, estou falando de princípio, é você entender que não existe limitação, né, para quem usa a metanoia como uma ferramenta. Eu chamo metanoia porque ela é uma ferramenta de transformação, né? Então a gente vê muito jovem hoje aí aplicando a inteligência emocional atrelada à metanoia, mudando de vida porque entendeu que quebrar barreiras é possível,
né? E nós temos um Deus do impossível, inclusive, né? Enfim, então a metanoia é uma ferramenta que eu uso ela muito e ela fala de transformação. Nessas suas andanças aí, até ser um profissional de sucesso, como referência hoje aqui no Goiás, você lembra de algum perrengue assim que passou, que poderia compartilhar com a gente aí? A perrengue a gente sempre passa, né? Eu quando cheguei aqui, eu até brinco com a minha esposa, com os meus amigos hoje, com os meus sócios, que Sua esposa também é do Acre, vocês vieram juntos? Também do Acre, está aqui comigo aqui no estado do Goiás. Quando eu cheguei no Goiás, eu imaginava que seria muito difícil, né? A minha aceitação, como é que eu posso dizer, a minha adaptação aqui no estado. E aí quando Deus faz bem feito, né? E aí Ele foi colocando pessoas no meu caminho que facilitaram a minha jornada, a minha caminhada. Então, assim, eu tive uns perrengues, sim, bem no começo, mas Deus foi ajustando. Eu acho que Ele falou, eu vou te dar um perrenguezinho aqui, só para dizer que eu não te dei nenhum perrengue, né? E aí foi trazendo pessoas para a minha vida, mas graças a Deus, eu sou hoje, recebi um título, né, do governo do estado recentemente, de cidadão goiano, então me considero hoje, né, rapaz, um cidadão goiano. Né? Então, assim, o goiano é muito parecido com o acriano, né? Muito receptivo, né? Então, foi muito bem recebido no estado. E graças a Deus, Deus tem colocado assim na minha vida pessoas maravilhosas que chegam para somar na minha vida. Recentemente, você comentou comigo sobre um projeto, um novo projeto que você quer empreender aqui dentro do Goiás, da montagem de um ecossistema aí digital. A gente poderia trazer alguma coisa, falar um pouquinho do o que vai ser isso, até para gerar uma perspectiva futura, né, para o nosso telespectador, que vem coisa boa por aí, né? Eu vou falar de alguns spoilers aqui, né? Mais uma vez, Deus vai criando situações onde a gente às vezes tenta até se esquivar, tenta um pouco, às vezes, correr da responsabilidade, mas conforme minhas andanças aqui no estado, a gente vai se conectando com pessoas e aí eu tenho um sócio lá no Acre, o Douglas, deve estar assistindo aí também. Um abraço, Douglas. E nós naquela conversa ali, informal, que geralmente a gente tem ali em casa, a gente elaborou uma estratégia que quando a gente olhou parecia impossível. Só que na prática nós já meio que fazemos isso lá no Acre, né? E aí a gente trouxe a ideia aqui para o estado do Goiás, vamos colocar em prática aqui no nosso ecossistema, ele fala muito sobre ecossistema, o Douglas, né? Em colocar isso aqui em prática, usando o digital, usando a televisão e usando principalmente as empresas parceiras que vai adentrar para dentro do grupo, né? Então isso vai potencializar não só o crescimento individual de cada parceiro nosso, como também o crescimento do colaborador, da empresa, enfim, de todos do ecossistema. Mas é só spoiler, tem muita coisa boa por aí. Pois é. Que dica você dá às pessoas que até querem evoluir, crescer, mas na primeira dificuldade elas desistem aí de continuar? A gente vê muito, o brasileiro é muito bom de ter ideia e na verdade, para colocar em prática, ele é muito ruim, né? Então a gente vê também muita gente querendo evoluir, querendo crescer, gente querendo tirar como referência pessoas da internet, né? E quando vai aplicar isso na vida pessoal, acaba se frustrando porque não tem conhecimento, não tem habilidade. Então, acima de tudo, não desista. Eu acho que para resumir, né, uma dica que eu dou, não desista. A dificuldade vai existir, a adversidade faz parte, mas é sobre como você lida com ela, né? Então, ela sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, mas é sobre como você lida com a adversidade, é o que vai fazer a diferença na tua carreira, na tua trajetória. Maravilha, hein, gente? Então, você que está em casa, que nos assiste, você teve aí alguns ensinamentos que podem transformar a sua vida. E a definição principal é nunca desista, permaneça sempre em frente. Eu costumo dizer que a vida ela é uma fila, né? Se você desiste ou para no meio do caminho, você vai para o final da fila. Mas se você persiste, mesmo com dificuldades, você está sempre, dia após dia, crescendo um pouco na sua vida. Todos nós passamos por dificuldades, já passei minhas dificuldades, o Enzo como contou aí, mas nunca desista aí de sonhar, né? E de buscar um futuro melhor, tá bom? Wenderson, foi maravilhoso ter você aqui conosco. Obrigado pela sua participação. Espero que volte mais vezes aí também. Voltarei. Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.